pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Hoje eu trago aqui para vocês mais uma aula envolvendo a divisão de números decimais, o famoso número com vírgula. E antes da gente começar, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe o seu like no final do vídeo se você gostar e compartilhe ele com algum amigo seu. Então, eu aconselho, que daqui para frente você assista, inclusive, a primeira aula voltado lá para a divisão com números decimais, para que você consiga compreender o passo a passo dessa aula, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês, a divisão desses números decimais, ou seja, desse número com vírgula, tanto no nosso dividendo como no nosso divisor, tá certo? Então, aqui também eu tenho mais um exemplo que nós vamos fazer juntos. Então, a mesma ideia de que a gente precisa o quê? Igualar as casas, a gente vai trazer para quando a gente fizer essa divisão ali, envolvendo tanto o dividendo quanto o divisor. Então, lembrando ali que você precisa transformar esse número ali no decimal num fator inteiro, no número inteiro, e aí basta você fazer o deslocamento da vírgula, para que você transforme ele no número inteiro, como eu passei inclusive na aula de multiplicação de números decimais. Então, eu tenho aqui, 10,4, então eu tenho 10 inteiros e 4 décimos, dividido por 4 centésimos. Então, a mesma ideia que eu passei, 10,4, vou dividir por 0,04. E aí, o que eu preciso fazer? Igualar essas casas. Então, se eu tenho do lado de cá duas casas depois da vírgula, do lado de cá eu também preciso ter duas casas depois da vírgula. Nesse caso, eu já tenho uma casa aqui, basta eu acrescentar apenas mais uma casa, tá certo? E aí, isso já vai me dar o direito de eliminar as vírgulas. Nesse caso aqui, eu já vou considerar, eu já vou desconsiderar, melhor dizendo, esses dois zeros, porque zero à esquerda a gente não utiliza, tá certo? Ele não tem valor. E aí, eu passo o quê? A fazer uma divisão de 1040 dividido por quanto? Dividido por 4, tá certo? Porque aqui a gente vai eliminar esses fatores aqui, esses números. Então, eu tenho aqui, 1040 dividido por 4, eu vou trabalhar apenas com 10, que já é maior do que 4, e dá para me fazer essa divisão. 10 dividido por 4 são 2, 2 vezes 4 são 8, e para 10 faltam 2, desce o 4. 24 dividido por 4 são 6, 6 vezes 4, 24, para 24 nada, desce o 0, e 0 dividido por 4 não dá, completo com 0, finaliza a minha conta. Então, 10 inteiros e 4 décimos dividido por 4 centésimos vai me dar um resultado de 260. Agora, eu tenho aqui, 2,42 dividido por 0,2. Então, mais uma vez, 2,42 dividido por 0,2. Preciso o quê? Igualar as casas. Duas casas depois da vírgula, aqui eu tenho apenas uma, então eu vou acrescentar um zero aqui para poder igualar as casas, e aí vai me dar o direito de cancelar aqui a minha vírgula, e aqui eu já cancelo junto o meu zero, tá certo? O meu zero à esquerda. E aí eu tenho a divisão de 242 dividido por 20. Nesse caso, 24 já é maior do que 20, eu posso fazer essa divisão, que é a mesma coisa que 1. 1 vezes 20 são 20, para 24 me faltam 4, desce o 2. 42 dividido por 20, nesse caso vai me dar 2, porque 2 vezes 20 são 40, e para 42 resto 2. Aqui eu posso continuar minha conta, eu já consigo identificar que essa conta aqui vai me dar resto zero, vai ser uma divisão exata, tá certo? Então, eu acrescento um zero aqui, igual a casa aqui com a vírgula. 20 dividido por 20, igual a 1. 1 vezes 20 são 20, para 20, nada. Então, o resultado de 2,42 por 0,2 é a mesma coisa que 12,1. Este é o resultado, na verdade. Então, sempre se atentem, compreendam que nem sempre, muitas vezes, as divisões elas podem ser exatas. Às vezes, ela pode dar um resto, ou aquilo que eu tinha falado já também na primeira aula. Ele pode cair numa dízima periódica, ou seja, quando os fatores aqui do nosso quociente, ele passa a ser o quê? Um fator repetitivo. Tá certo? E quando nós temos, no caso, o quê, Igual aqui, quando eu tenho um exemplo, de 2,6 dividido por 1,3. Nesse caso, eu já tenho a mesma quantidade de casas, tanto aqui no meu divisor quanto no meu dividendo. Então, eu já posso, de cara, cortar as vírgulas, Por isso que muitas vezes a gente já faz no automático, Vírgula cancela com vírgula, Mas, na verdade, mais uma vez, porque vem daquela propriedade que eu passei, que quando você vai transformar esses números decimais num número inteiro,
Basta, nesse caso, você fazer uma multiplicação por 10, que você vai ter este resultado aí que vocês já viram na outra aula. Então, vou fazer aqui, né? 2,6 dividido por 1,3. Se eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10, deslocando a minha vírgula da esquerda para a direita uma única casa, isso vai me dar o que? 26 dividido por 13, tá certo? E aí, por isso que a gente já fala que vírgula cancela com vírgula. Então, eu vou ter lá 2,6 dividido por 1,3. Cancelei as minhas vírgulas e eu vou fazer 26 dividido por 13, vai me dar 2, porque 13 vezes 2 me dá 26, e para 26, resto 0, tá certo? Então, essa é uma conta bem simples, mas é apenas para chamar a atenção de vocês de que quando eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, você já pode eliminar ela direto, tá certo? Você já pode fazer o cancelamento dessa vírgula aí. E aí, para a gente finalizar, assim como eu trouxe lá na aula de multiplicação de números decimais envolvendo a base 10, eu trago aqui para vocês também trazer essa divisão, né, envolvendo essa base 10. Então, eu tenho aqui, né, 12,52 dividido por 10. Então, seguindo o mesmo procedimento, você pode fazer aí na sua casa, né, pode igualar a quantidade de casas, mas você vai ver que essa maneira que eu te trago é uma maneira bem simples e mais prática. Se você assistir mais uma vez essa aula de multiplicação de números decimais, esse deslocamento com as vírgulas, você vai conseguir compreender que nesse caso, quando a gente faz a divisão de números decimais envolvendo essa base 10, basta o quê? A gente deslocar a vírgula, tá certo? Da minha direita para mim o quê? Para a minha esquerda, né? Eu vou andar, né? Vamos dizer assim, de um jeito mais simples, com a minha vírgula saindo o quê? Do meu lado direito e indo para o meu lado o quê? Esquerdo. Então, se eu tenho aqui, tá certo? 12,52 dividido por 10. Então, eu vou deslocar a minha vírgula a quantas casas? Apenas uma, tá certo? Porque eu tenho um único zero aqui. Então, a gente sempre acompanha essas informações. Então, se a minha vírgula está aqui, partindo da minha direita para a minha esquerda, ela vai parar onde? Ela vai parar aqui. Então, o resultado de 12,52 dividido por 10 vai ser 1,252. Se você quiser, você pode até copiar o número, tá certo? E depois fazer esse deslocamento das vírgulas, tanto faz. Da vírgula, melhor dizendo. Então, agora eu tenho aqui 236 dividido por 100. Mais uma vez, a gente vai deslocar essa vírgula, que nesse caso aqui, essa vírgula vai ser imaginária, porque eu não tenho essa vírgula aqui nesse meu número, tá certo? Por isso que eu trouxe ele para que vocês compreendam, mas ele vai partir da minha direita para a minha esquerda. Então, suponhamos que ela está aqui, eu vou andar quantas casas? Eu vou andar 2 casas. Então, ela vai andar 1, 2. Então, ela vai parar exatamente aqui, 2,36. E para finalizar agora, né, por 1000, 321,4 dividido por 1000, eu vou deslocar essa minha vírgula o quê? 3 casas, tá certo? Mais uma vez, da direita para a esquerda. Então, ela tá aqui, eu vou sair com aqui 1, 2, 3. Ela vai parar aqui na frente. Então, se você copiar, né, o número 321,4. Então, melhor, 3.214. Então, vamos lá. Se a vírgula estava aqui, 3 casas. 1, 2, 3. Ela para aqui. E aí, o que eu faço aqui? Completo com 0. Então, 321,4 dividido por 1000. O resultado vai ser o quê? 0,3214, tá certo? 3.214 milésimos. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa divisão aí voltada para números decimais. Dúvidas e sugestões coloquem no comentário. Eu agradeço a participação de todos e nos encontramos numa próxima aula. Muito obrigada!